Tá sem som aí. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live semanal e hoje está estreando o quadro Bate-Papo sobre Umbanda. E hoje o primeiro tema que nós vamos falar é sobre os marinheiros, né? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui o meu amigo e parceiro, né, das lives, o famoso Exu Menos, assim, como é conhecido carinhosamente, né, nas lives, né, de Exu Menos, né? Então, quero dar as boas-vindas novamente e trouxe ele aí para a gente bater um papo aí sobre essa linha de maravilhosa que é os marinheiros. Seja bem-vindo de novo, Demenos. Boa noite, obrigado, Dimas, por mais um convite. Falar de Umbanda é sempre bom, dos marinheiros é melhor ainda, né? Uma linha fantástica. Vamos bater um papo sobre essa linha aí, que é muito interessante. Acho que até um pouco explorada, né? Pela sua capacidade energética, esse magnetismo com o mar, com as águas doces. Vamos bater um papo sobre essa linha. Interessante. É que eu decidi mudar um pouquinho assim, né, o formato, né, das lives, né, porque o povo ultimamente só pensa em Exu, Pombagira, Herê, Preto Velho, Caboclo. Sim. Não. Então vamos fazer um negócio diferente, vamos claro, né? Primeiro eu perguntei, né, para você se você trabalha com a lei dos marinheiros, porque não adianta, né, de conversar sobre uma entidade que você não trabalha. Já trabalho há uns 40 anos. Já. Né, então, então, eu já vou fazer a pergunta básica. O que é a linha dos marinheiros e como ela funciona? Bom, vamos lá. A linha dos marinheiros, na minha visão, né, na visão da nossa tradição, é uma linha ligada às águas salgadas, águas doces, Iemanjá, Oxum. É uma linha que são espíritos de navegadores, de pescadores, de jangadeiros, de ribeirinhas, portuários, né, pessoal que trabalha nos portos. Então, é uma linha que traz uma energia muito forte quando chega em terra. Né? Ela é uma linha de uma energia densa. Né? Por isso, eles trazem muito a vibração e a ondulação do mar. Né? É uma linha muito interessante de trabalho, que promove trocas de energia. Né? Se você tem uma energia que você está uma energia mais pesada, mais densa, negativa, é uma linha estratégica para a limpeza do médium, principalmente nos finais das giras, né? Uma linha boa de conversa, uma boa de consulta, de conselho. Foram pessoas em terra que deram duro na vida, né? Trabalhando no mar, pelo seu sustento, da sua família, né? Dos pescadores. É uma linha muito interessante. Gosto muito dessa linha, muito, muito. Bom, já que você tocou num ponto importante deles, em terra, o que é exato a gente pode dizer quem dessa que eles foram? É pescador, é marinheiro? O que daqui que a gente pode passar para o pessoal de casa em terra, mas o que eles foram? Na nossa doutrina entendemos que foram todos os trabalhadores de águas salgadas e de águas doces, né? Então,
essa linha me traz principalmente em finais de gírias, assim, se eu estou desequilibrado como médium, ela vai me equilibrar. Né? Ela traz uma força do mar para a terra, ele vem em terra trazendo essa força do mar, ele te coloca essa força do mar, dos rios, né, das águas, seja que água for, ela vai te colocar toda essa energia que tem no mar, e quando ele vai embora, ele leva todo o seu desequilíbrio, todas as suas energias ruins, suas dores físicas, né, que ficam durante a gira, em alguns médiums, né, ela te põe o pensamento em dia, ela é uma linha muito forte para descarrego, para quebra de demanda, para magia com as águas imperiais, né, uma linha muito. Eu sempre achei que eu que não tenho uma ligação forte com o culto aos orixás, é uma das linhas que eu mais sinto essa ligação deles com os orixás, principalmente os das águas. Então é uma linha que me traz uma energia muito boa, que no outro dia você acorda renovado. Fantástico. Fora as curas que eu já vi marinheiro fazendo. Trabalho com curas também. Alguns marinheiros são especialistas em cura. Muito boa. Perfeito. Eu já vou pedir, eu vou pedir, enquanto eu já dou boa noite aqui para o povo do chat. Você sabe algum ponto de marinheiro? Sei. Então, por favor. Vamos lá. O marinheiro, o marinheiro que trabalha com sua força, marinheiro, eu venci minhas batalhas. Com sua força, marinheiro, eu venci minhas batalhas. Isso aí. Perfeito. Com a força dos marinheiros, eles te trazendo a energia deles, o equilíbrio que eles te trazem, né? Eles te ajudam a vencer muitas batalhas. Quem sabe trabalhar essa energia é um grande vencedor. Perfeito. Quero dar as boas-vindas aqui ao Marcelo Cabrini. Eu quero que, desde já, pedir desculpas para ele, que na última live, quando ele apareceu, eu já tinha encerrado a live, e para ajudar, né, estava naquela coisa de ficar travando a internet, e aí não deu para dar uma... O Marcelo agora mora aqui na minha cidade, aqui, mora na frente das ondas do mar, ele sente um marinheiro ali todo dia. Aí. Existe coisa... Grande Marcelo. Uma hora eu vou aí tomar um café. Existe coisa melhor que isso? A professora Andressa, seja bem-vinda. Salve, salve, professora Eliane. A Eliane, seja bem-vinda. Deixa eu aproveitar que ele está aí. Eu quero mandar um grande abraço para a Eliane, que Oxalá abençoe ela, que nossa mãe Iemanjá, nossa mãe Oxum, todos os nossos mestres, mentores e os marinheiros tragam do mar muita força, muita saúde, muito equilíbrio, que a irmã vai vencer essas enfermidades aí, logo, logo vai ficar de boa aí com a gente aí. Então, aqui já vou passar isso aqui melhoras para ela, né? Eu não sei do que se trata, também não vou perguntar, que é coisa íntima. Então, mas só que espero que melhore logo também. E é por isso que a live trava. Estou fazendo live com Exu Menossi e o Exu Mirim acaba de aparecer. É por isso... meu Exu Mirim dos gatos silvestres aí. Aí, tá vendo? Vai gostar de um gato, hein? Seja bem-vindo, meu irmão. Odoiá. Bora tomar um café, e estou devendo uma visita no terreiro. Tá mesmo, hein? Marujada sempre de prontidão. E onde eu tinha apartamento, eu tenho, mas é porque
porque agora está alugado, né? Eu fiz contrato. Mas aonde eu morava, o apartamento dava de frente para o mar também. E perto de mamãe. Oh, muito bom, né? Aí, O marinheiro, eu tive uma experiência com o marinheiro que foi, para mim, inesquecível. Eu tinha um irmão, né, da casa, interessante que ele trabalhava com marinheiro, nas consultas, tudo. E um dia eu via que aquele marinheiro, eu via que ele tratava da saúde das pessoas, sabe? Eu achava interessante. E uma vez eu estava quase que com uma cirurgia marcada de joelho, praticamente, ia ter que operar de qualquer jeito. E eu tinha um jogo muito importante, que eu jogava bola ainda no domingo, e na sexta-feira eu falei para esse marinheiro, eu falei, pô, o senhor podia me benzer meu joelho está com um problema muito sério no joelho, domingo eu tenho um jogo muito importante, e pedi para ele que ele me tratasse ali, me ajudasse, né? Quando ele pôs a mão no meu joelho, eu senti uma das dores mais, olha, uma dor gigantesca no joelho, parecia que ele estava me arrancando a perna, sabe? E aquela dor foi descendo pela canela, assim, tanto que quando acabou a gira, eu precisei ser parado para chegar no carro, tanta dor no joelho. Eu me lembro muito bem até hoje. E no outro dia de manhã, acordei sem a dor. E aí estou até hoje sem aquela dor. Não precisei operar, joguei bola. Então é uma linha de uma energia assim absurdamente forte, né? Para tudo, para tudo. São espetaculares. Mas desculpa a brincadeira, você marcou pelo menos? Ah, se eu fiz o quê? Mas você marcou o gol pelo menos nesse dia? Não, eu era zagueiro. Eu não deixava fazer. Tá bom, né? Tá bom, né? Deminócio, agora eu quero fazer a pergunta básica, né? Que toda pessoa que vai nas gírias de marinheiro pergunta o porquê que eles vêm balançando, né? Geralmente, quase todo mundo pensa que eles Bem bebaço, né? Vem bêbado e tal. Eu queria que você explicasse o porquê que eles vêm assim. Então, normalmente, a gente, quando você vai pescar em alto mar, por exemplo, a gente não está acostumado, você sai do mar, parece que você está dentro do barco ainda. Então, a gente chama que a pessoa está mareada, dá aquela tontura em você, parece que você está dentro do mar. Então, como é que eu classifiquei o marinheiro? O marinheiro, para mim, quando ele sai do barco, né, quando ele chega na terra, ele vem trazendo essa ondulação do mar, do rio, né, dos rios, das jangadas, e essa energia que ele traz é muito densa. Então, ele faz com que o médium se equilibre com esse para frente e para trás dele, nesse magnetismo que ele traz do mar, né? Ele faz com que o médium balance para frente e para trás, como se ele estivesse saindo do barco, chegando em terra. Normalmente, e já vi muito acontecer, a gente dá um pouquinho de bebida para o marinheiro. E se as pessoas, pouquinho, que aqui no nosso terreiro é pouquinho e mais nada. Normalmente, já vi muito acontecer, tem médios que reclamavam que estava com enjoo. E a gente não dava bebida, sabe? Aí o marinheiro, um dos marinheiros falou para a gente, não, vocês precisam dar um pouquinho, porque assim eles vão equilibrar o médium. E a gente acreditou no que aquele marinheiro disse e começamos a deixar que eles bebessem o que eles gostavam, mas assim, nada quase, né? Bem pouquinho. Tão bem, quase. Então a gente começou a perceber que realmente eles paravam até de balançar depois de um certo tempo que tomava, que ingeria essa bebida, porque o médium já tinha trabalhado, que os marinheiros na nossa casa sempre vieram por último. Eles nunca foram entidades de consulta, né? Às vezes, quando precisava, eles vinham, davam consulta e acabou. Mas normalmente eles vinham no final das giras, principalmente quando a gente trabalhava na vibração de Iemanjá, né?
ou linha de Preto Velho, que fosse uma linha, um trabalho mais pesado, uma linha de Exu, quando era um trabalho mais pesado, a gente virava para a direita de novo, trazia os marinheiros, para eles fazerem o resto da limpeza que faltava ali no terreno todo, no seu médio, né, e deixava o seu médio equilibrado. Então, para nós, a linha de marinheiro é muito importante nesse sentido, né? Então, a gente dava um pouquinho de bebida. Você pode reparar que enquanto você não dá bebida, eles estão ainda balançando, ainda equilibrando o seu médium, trazendo toda essa energia. É o médium tomar aquele dedinho lá, eles param de balançar. Ele equilibra o médium, aí ele conversa, ele dá consulta, ele dá passe, ele faz o que bem. Sem exageros, né? Vale de lembrado que... Aliás, antes, deixa eu dar boa noite aqui para o pai Maurício. Pai Maurício, que ontem me fez um convite maravilhoso, batemos um papo legal na live dele também. Sua bênção, pai Maurício. Se eu soubesse que você estava à toa, nós tínhamos te convidado. Mas se ele quiser entrar, não seja por isso. Eu jogo o link aqui para ele. Manda. Manda que eu quero ver o que ele vai falar dos marinheiros. Daqui a pouco preciso sair, mas vou deixar aberto. Vamos ver se ele vai poder, né? O pai Maurício é mais fácil falar com o presidente aí da República do que falar com ele, viu? Não, ele não. Se for assim, não, deixa eu ficar quieto. Ele é muito. O pai Maurício é muito caro. Chama ele para uma live aí, pelo menos uns 20 mil reais. Ai. Pai Maurício, mandei o link aí no grupo. O senhor está convocado a entrar, nem que for para 2 minutinhos, né? Então. É brincadeira a história dos 20 mil reais, né? Só para atiçar ele. Só. E deixa eu dar boa noite aqui também, pai Madison. O pai Madison. Seja bem-vindo. Fugiu hoje, pô. Hoje fugiu, ainda não quis falar deles, né? Então, mas próxima vez está convidado. Bom, Menossos, você falou que eles são bons de cura. Todo marinheiro que trabalha com cura, ele está ligado ao Molu e ao Baluaê ou não necessariamente? Não necessariamente, né? É que normal, que eu não faço essa amarração com entidade, com orixá, mas eu vejo como a gente trabalha com eles muito na linha das águas, né? E sempre que a gente, na nossa casa, na nossa doutrina, chamamos eles, principalmente quando o guia-chefe fala, olha, hoje vai ser na vibração de Oxum ou de Iemanjá, então, se precisar no final, os marinheiros estão aí, né? É decidido muito na hora, né? Mas, assim, não vejo essa obrigatoriedade de trabalhar sob regência de Obaluaê. Aliás, eu nunca ouvi um marinheiro falar que trabalho na linha tal, para orixá tal, né? Eu, na minha vida, eu nunca vi. Mas a interpretação dos nomes talvez ajude você a descobrir em qual vibração ele trabalha, né? Mas não vejo obrigatoriedade sobre isso. Porque falando... Eu acho que é uma característica daquele espírito, sabe? Quando você... por isso que eu gosto de conhecer a essência dessa entidade, né? Que é as entidades que me acompanham. Então, ela vai te mostrar o porquê que, por exemplo, ela faz cura. O marinheiro que trabalha comigo, ele não trabalha com cura. Mas ele já me explicou toda a caminhada dele, qual é a essência dele, tudo, né? Eu vejo ele muito... O marinheiro que trabalha comigo, ele é muito família, assim, né?
casal, assim, ele fala muito da esposa, ele fala muito dos filhos, de família, e interessante que as pessoas que o procuram para conversar trazem esses problemas, é interessante. Ah, estou com um problema na minha família, não sei o que eu faço. E esses que trabalham com cura, o médium que trabalha com... Ele tem que perguntar para o seu marido, me conte sua origem, sua essência, sua história. De repente, era um médico aí que trabalhava num navio, aí, um enfermeiro que trabalhava em barcos de pesca, né, ou da própria marinha, por exemplo. Né? Então, é muito bom e interessante o médium conhecer a sua entidade. Porque é muito fácil você falar assim, ah, meu marinheiro é de Obaluaê, então trabalha com cura. Já vi ele fazendo cura há muito tempo. Ah, tudo bem. Mas você conversou com o seu marinheiro e perguntou a origem dele? A essência que ele traz? Qual era o trabalho dele em terra que ele traz dentro da sua consciência, aquele trabalho que ele fez em terra? O que ele aprendeu na caminhada em terra que ele pode vir para cá para nos ensinar, para nos ajudar? Então, eu acho que um dos fatores mais importantes é ter um conhecimento geral de várias aí doutrinas, de livros que o povo gosta de ler, mas esquecem o principal, que é conhecer aqueles que te acompanham. E você não precisa sair gritando aos quatro cantos. Você sabendo, você já vai ajudar a sua entidade a trabalhar, né? Então, a caminhada do médium é muito importante que ele conheça a origem e a essência das entidades que ele acompanha. Então, para nós, tanto faz se ele trabalha para o Baluaí, para o Mulu, para quem for. Se ele falar para mim, se o teu marinheiro, por exemplo, conversar com ele um dia que você incorporar ele, eu vou falar, e aí, marinheiro, tudo bem? Se ele me falar assim, eu já fui um médico na Marinha Brasileira, lá em Rio, não sei lá o que, eu falo, que bom, mas... então é por isso que o senhor trata a cura do povo? Ô, marinheiro, fui cozinheiro, eu fui pescador, o que o senhor faz? Entendeu? Eu acho muito importante o médium conhecer a origem das suas entidades. Eu brigo muito para os médiuns mais novos em relação a isso. Se conecte, pergunte, tente sonhar, aqueles que têm mais aptidão para sonho, né? Eu não tenho, por exemplo, eu sou péssimo para sonhar. Mas se concentre, faça uma singela oferendinha em casa para o seu marinheiro, se conecte com ele em pensamento, né? É muito interessante fazer isso. Você vai ajudar muito ele a trabalhar, porque você vai entender o que ele te traz, né? Uma vez eu perguntei assim, eu fiz essa pergunta para ele e falou, ainda não é o momento. Eu falei, tá bom. Sim, sim. Eu fui descobrir o nome do meu marinheiro depois de 35 anos trabalhando junto. Eu perguntei, mas por que o senhor nunca me falou? Ele falou, você nunca perguntou? E aí me deu um start. Eu falei, eu estou pisando na bola. Eu estou deixando de conhecer as entidades que trabalham comigo há 35, 40 anos. Eu falei, não, peraí. Eu vou buscar as que faltam. Aí eu fui buscar do boiadeiro ainda não, você vê, do boiadeiro eu ainda não conhecia a história dele. Mas a do marinheiro eu conhecia, do baiano eu conhecia. A do caboclo eu conheço, a do preto velho mais ou menos eu conheço. Então, por quê? Porque eu me entreguei a essa energia, a essas forças, e fui lá atrás e pedi que aqueles que podiam me mostrar a sua origem, a sua essência. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Gorete Pessoas, seja bem-vinda. Gorete das Lives. É outro também, que tem a Tati das lives, de todas as lives. Tati do Chuchu. A Tati, se eu não me engano, deve estar lá na live do pai Alex. Pode ser, pode ser. Ah, não, acho que começa 9h30, né, dele. Pode ser. O pai Maurício, ele fez assim, é que o povo linkou a Calunga grande, mas se for assim, não tem linha de Iemanjá, ou falange na vibração de Iemanjá. Só porque é Calunga grande? E aí?
Eu não entendi a pergunta, você entendeu? É que o povo linkou a Calunga Grande. Mas se for assim, não tem linha de Iemanjá ou falange na vibração de Iemanjá, só porque é Calunga Grande. Agora não sei se ele está eu não sei se ele está dentro dessa pergunta, ele está. Eu sei que são duas perguntas que não tem linha de Iemanjá ou falange na vibração aqui, ligação Marujos com Obaluaê. Sim, não, sim. Eu acredito que sim, que possa ter essa ligação, essa vibração de Obaluaê. É que na nossa tradição, na nossa Foi doutrina, o que eu acabei de falar lá atrás. a gente não se importa com, com qual ligação de radiação esses marinheiros têm ou qualquer outra entidade tem, né? Para nós, o mais importante é a origem dele, a essência do trabalho dele, né? Se ele chegar e falar, não, eu trabalho na vibração de Obaluaê, melhor, é ótimo. Mas, sim, quando chamamos os marinheiros, normalmente, no começo das giras, firmamos né, o trabalho vão ser na radiação de Iemanjá e de Oxum. Mas no dia que for feito essa firmeza dos trabalhos de Obaluaê, seja lá quem for, de Oxóssi e eles vêm também. É que já fica pré-programado, né? Quando faz na linha das águas, das mães das águas, a gente com certeza vai chamar eles para trabalhar, eles vão vir para trabalhar no final da gira. Perfeito. Lia Aparecida, seja bem-vinda. Aí, ó, tem mais uma aqui. Salve, Lê. Tem mais uma de todas as lives aí, ó, tem todas também. Boa noite, seja bem-vinda. O pessoal já pode mandar, pode perguntar tudo o que vocês quiserem saber da linha dos marinheiros. Pode perguntar, que a gente está respondendo tudo. É por isso que eu perguntei lá atrás, quando você falou do seu marinheiro do marinheiro que é de cura, se tem uma regra específica ou não, né, do marinheiro ser tanto de Obaluaê ou de Amulu, no caso. Debateu como o Maurício falou. Para nós tudo faz, você entendeu? Para nós, vou repetir, para nós não interessa o orixá que ele tem essa vibração, para nós interessa o trabalho que ele faz em terra. Se ele, no seu ponto riscado, mostrar que é de Obaluaê, ótimo, maravilhoso, parabéns, vem quando quer, faz o que ele quer, acabou o papo, né? Nós somos bem assim. O que o guia-chefe mandar, a gente faz. O que os guias de terra mandarem, a gente faz. Pode ser a irradiação da gira que for. Se os marinheiros tiverem que vir, eles vão vir em qualquer gira. Em qualquer gira. Isso é... Se o guia-chefe fala assim no final da gira, por exemplo, uma gira de herê. A gira de herê, normalmente, o marinheiro vem no fim. Porque a gira de herê desequilibra o médium nas suas emoções. No animismo do médium. Você traz, ou muitas vezes os médios mais velhos, né, com problema mais de mobilidade, as crianças vêm, se arrastam no chão, gatinha. Arrebenta com o médium na matéria, na energia. Incorporações muito duradouras, mais de 2 horas, 3, 4 horas incorporado. Você traz um marinheiro, você sai de lá pisando por cima das águas. Você não afunda. Né? Então, para nós, o que menos interessa é o orixá, que ele está em qual radiação de qual orixá. Eu vou dar um exemplo, assim, que nem o meu terceiro santo é o Mulu, mas não, assim, estou dando um exemplo, né, por ser o Mulu que é de cura. Não quer dizer que todas as minhas entidades são de cura. Pode ter entidade
que não tem. Eu, né, tô dando Sim, sim. o básico aqui. A mesma coisa, vamos supor, ali pode ser de Obaluayê, mas não quer dizer que as entidades dela são de Obaluayê Não. pura. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu sou filho de Iemanjá também. Eu sou aficionado pelo mar, eu amo o mar de paixão, moro na praia. Né? Enquanto eu não vim para a praia morar, não sosseguei. Eu trouxe minha família inteira para a praia, minha mãe já morava aqui na praia, e eu vim para a praia morar na praia. Eu sou doente pelo mar, eu tenho uma afinidade com Iemanjá. Não sei nem te explicar. O marinheiro que trabalha comigo é um jangadeiro d'água doce, com ligação ao Oxum, a Xangô. Tem nada a ver, né? Então esse marinheiro que trabalha comigo, ele vem na vibração de Oxum. Aí quando ele começa a trabalhar, que eu vejo que a essência dele é família, é o agrupamento, é a união, eu vejo que ele não gosta, ele gosta de acabar com intrigas de amigos, de família. E eu falo, opa, peraí, esse cara vem na radiação do Oxum, na linha do amor, porque ele só fala disso. Esse marinheiro que trabalha comigo só fala do amor, eu falo, nossa, impressionante. Né? Então, você, com as características da sua entidade, você descobre em qual vibração ela está, em qual vibração ela trabalha. Porque ela tem essa afinidade. Ela deve ter sido, por exemplo, acolhida por Oxum, e esse espírito acolhido pela linha de Oxum, por quê? Porque em terra é exatamente isso que ele fazia. Ele adorava a família, adorava os filhos, adorava os ribeirinhos que moravam lá, que ele conta das festas, das pescarias que ele fazia. Ele gosta muito de fazer, não é poesia, que chama? Ele faz umas frases lá, uma ligada na outra, lá, bem interessante. Então você vê que a característica dele qual é, né? Eu já vi marinheiro que não chora na cara, brabo, e marinheiro é alegre, marinheiro traz alegria. Eu já conheci marinheiro que com a cara fechada, eu falei, isso é um caboclo, né, marinheiro? Brabo desse jeito. Marinheiro, velho, marinheiro bruto. Né? Então, pelas características dessas entidades, você descobre qual é a vibração, o magnetismo aí com os orixás. Né? Perfeito. Cadê aqui? Tá, se tivesse chegado mais alguém. Ó, ali, não, acho que é só um comentário. Uma linha que sempre tive curiosidade de conhecer, infelizmente ainda não tive a oportunidade. Ouvi dizer que é uma linha de pescadores, marujos, ribeirinhos, Sim. Todas as pessoas que trabalham nas águas. Então, e ali é assim mesmo ali. E mais uma vez. Encarnadas. E mais uma vez, a Umbanda, a espiritualidade dá voz à minoria. A quem só trabalhava e não tinha voz. Quem só trabalhava e não tinha direito nenhum. Quem só trabalhava e não era reconhecido. Quem só trabalhava e eram tudo analfabetos, porque não tinham condições de estudar, porque tinham que trabalhar para comer. Então a gente vê de novo a Umbanda, a espiritualidade, dando voz a esses espíritos que sabem muito a vir a ter voz na Umbanda. Ribeirinhas, né? Nossa, quantos ribeirinhos, quantos marinheiros. Uma vez eu conversei com um marinheiro de um amigo, ele nunca botou um pé no barco. Mas ele era ribeirinho, ele trabalhava ali na beira do rio, ali, colocando suas redinhas lá, fazendo artesanato em bambu, em daqueles palmeira. Isso, então, eu ia perguntar isso agora, desculpa te cortar. Ribeirinho, então, trabalha essa linha. Também pode ser marinheiro, vem na linha dos marinheiros. Marujos, é isso aí, jangadeiros. O marinheiro que trabalha comigo é de Minas Gerais. É de Minas? Não.
Ele fala do Rio São Francisco, não é Minas Gerais que ele falou, Ai, fugiu o nome, não é Minas Gerais. Ele falou que trabalhava no Rio São Francisco, por exemplo. Ele fala, quando ele chega, ele fala do velho Chico, não sei o quê, eu falo, nossa, esqueci o nome do estado, da cidade. Esqueci, fugiu. Então, você vê, cada um tem sua característica de trabalho. Perfeito. O pai Maurício, mais uma vez, esse negócio de associar entidades ao original de cabeça é coisa de modernidade. É coisa da modernidade, Não tem nada a ver. É o que a maioria fala hoje em dia, né? A espiritualidade é tão perfeita que todas as entidades que trabalham comigo, nenhuma é do cemitério. E não fui eu que escolhi. Lógico que não. Quem sou eu? Mas olha só a minha característica. Eu não vou no cemitério. Não gosto de cemitério, não vou no cemitério, nunca fui e nunca vou. Eu não tenho entidade nenhuma que tem regência de orixá de Omulu, Baloê, por exemplo, assim, que é de cemitério. Nenhuma entidade que trabalha comigo é de cemitério. Para não falar que não, tem uma só que é o Exumirim, que é o Exumirim, que eu acho que nem é do cemitério também, mas ele faz só para me provocar. Voltou. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Deu uma travadinha. Aqui tá tudo certo. Tá, se você puder repetir novamente, que cortou bem na hora que você estava explicando bem o que ali tinha perguntado, se puder tá repetindo. Cortou? Não, ali tem razão, marinheiros, marujos, ribeirinhos, tudo aquele pessoal que mora ali que não tinha voz também, né? Eu acho que essa parte, acho que ouviram, né? Chegou a ouvir essa parte, né? Sim. Que a espiritualidade deu voz, a Umbanda dá voz também para esse povo, para essa minoria trabalhadora aí, né? Muito poucos estudaram, né? Tem que trabalhar a vida inteira, né? Isso. E assim, o marinheiro abrange tudo isso. Aí o pai Maurício entrou com esse negócio de associar entidades ao orixá de cabeça, é coisa de modernidade. Nada a ver, né? Ali quer eu, saber... por exemplo, eu sou... Não, desculpa, eu te cortei. Não, pode perguntar que está no meio do que eu ia falar. Eles usam e charuto, é o que ali quer saber. Então, na nossa doutrina, eles usam como elemento de trabalho e quando eles ingerem muito pouco, eles mesmos falam que o álcool ele é desidratador. O álcool desidrata. Você toma cerveja, você toma uma bebida que for, ele vai te desidratar. Então, o que acontece? Ele vai desidratar as energias negativas que o médium está naquele momento ali, vai equilibrar o médium. Então, ele traz do mar, dos rios, toda aquela energia maravilhosa, toma aquela sua dosinha, equilibra o seu médium, limpa seu médium, e quando ele volta para o mar, para o rio, ele vai levar tudo embora, essas energias. Então, ele vem carregado de energia boa e vai embora, carregado de energia negativa, que é nossa, e lá ele despacha no mar. Tem coisa mais perfeita que isso? Não tem. Aí ela também pergunta, porque eu realmente nunca vi essa linha trabalhar. Essa linha é maravilhosa, essa linha é um espetáculo. Madu, seja bem-vinda a mais uma live. Essa também é outra aí que está de quase todas as lives. Muito obrigado aí pela presença. Ela pergunta, vocês sabem o que pode se sentir cheiro de coco de cavalo? Peraí. Tá. Não é coco ou é cocô? Cocô de cavalo. Ela estava lavando...
Ela estava lavando louça e não... E não tem cavalo aqui. Faço a mínima ideia, meu irmão. Não posso nem te ajudar em nada, porque eu não faço a mínima ideia. O porquê que você sentiu esse cheiro. Complicado, né? É interessante. É interessante. Essa é... Mas não dá para falar assim, não dá pra falar. Eu vou procurar estudar. Pai Menos, como é a incorporação Nossa, dessa linha? Ótima pergunta. Deixa eu vou... O que sentimos aí contigo? Oli, essa linha é o seguinte, no meu caso, cada médium vai procurar aprender a conhecer as vibrações das suas entidades, até mesmo para você poder identificá-las, né? Então, eu posso falar do maneiro que trabalha comigo. Normalmente, ele vem por trás. Eu sinto ele pula, me dá a impressão que ele pula de algum lugar em cima de mim, do alto, em cima de mim, por trás do alto. Então, ele me... Tipo, como se ele estivesse um pouco acima da minha cabeça. Por quê? Porque a vibração começa aqui, atrás da nuca, aqui, e vai descendo pelas costas. Quando chega nos ombros, eu sei que é ele, porque ele incorpora. Então, eu sinto um empurrão nas costas, que o pescoço chega até aí. Agora, hoje já não, mais equilibrado. Mas no começo, para mim aprender a sua vibração, ele fazia muito isso. Então, é uma incorporação magnífica, porque quando ele te pega, ele já te leva para o mar, já te leva para a ondulação do mar, dos rios, e aí é só deixar te levar, que você vai sentindo que você vai melhorando suas energias, você vai ficando leve, você vai ficando alegre, você vai ficando equilibrado. Então, olha, maravilhoso. É uma corporação maravilhosa. Aqui, vamos para essa parte. Pô, eu queria te ajudar, meu irmão, mas... Eu sinto cheio de coisas e não entendo. Então, Madu, né? Então, Madu, aí que você precisava de algum terreiro que você conheça, ou que você frequente, e conversar com as entidades da casa. E falar assim, olha, eu tenho um dom aí, que eu não sei o que é, que eu sinto cheios. Então, eu queria aprender sobre isso. Queria desenvolver isso, como que é isso. Então, essas entidades de algum terreiro ou do terreiro que você frequenta vão te ensinar e vão realmente descobrir o que é. Por que você sente cheiros? Cheiros completamente fora do lugar que você está, né? Que não tem nada a ver. Cheiro que aparece do nada, né? Então, é bem interessante você ir conversar com quem manja mesmo, aí as entidades, para que elas saibam o que está acontecendo com você. Mas desde já, assim, ruim não é nada, pelo que eu vi, porque não é uma vez só, né? Foram várias vezes. Então, pode ser um dom adormecido. Então, pode ser coisas e não entendo. Pode ser um dom adormecido aí que precisa ser desenvolvido, precisa ser conhecido. Né? E que eles estão pedindo e eles estão dando aviso. O que a gente pode te falar é o seguinte: quando você sentir cheiro, verifica o que acontece depois. Toda vez que você sentir qualquer cheiro, seja ele qual for, grava na sua memória o que aconteceu logo em seguida, nesse dia. Até mesmo esse aí que você acabou de falar? Até esse daí. O passado já foi, já não interessa mais, senão eu não ia te apresentar o cheiro. Então, começa a perceber o que acontece logo depois do cheiro. Senti cheiro de perfume, de rosa, sei lá. O que aconteceu depois? Nossa, hoje senti o cheiro do cocô aí, do cavalo aí. O que aconteceu logo em seguida? Perceba como foi seu dia, com quem você andou, se a pessoa estava bem, se a pessoa estava mal. Que talvez você acabe descobrindo sozinha isso. Mas é muito bom conversar com uma entidade, faz essa pesquisa e leva para essas entidades para elas poderem te ajudar. Pode ser bem interessante. E vale lembrar também que vale numa casa que você confie, né? Não vai na primeira casa que você vê e já entrando, né? Então... Não, vai muitas vezes terreiro é por indicação, né? De casa séria.
Ou ela já é de algum terreiro e às vezes questão de conversar com alguém. A lei ela fez uma pergunta interessante que eu até ia perguntar. Podem existir. Nossa! Bom, não vou nem perguntar. Nossa, as marinheiras, as ribeirinhas, as mulheres dos marinheiros. Nossa, fantástico. Eu conheci marinheiras assim, olha, eu conheci uma marinheira, inclusive, que ela era o comandante do barco lá do navio, que ela trabalhava lá de pesca. E já conheci marinheira que trabalhava de ribeirinha, as esposas dos trabalhadores que vão para o mar, que deixam os seus filhos com a sua esposa, né, que deixam a família, os pais, as mães já mais velhos, né, para essa esposa cuidar, para essa ribeirinha cuidar, né? Nossa, benzedeiras, marinheiras, benzedeiras, que eu não sei nem o que falar. Marinheiras, que a gente, na verdade, são ribeirinhas, né, a maioria delas, ou trabalhadoras do porto. Fantástica. Quantas pombagiras não são trabalhadoras do porto? Quantas? Tem muitas, muitas. Acabei até mudando para o lado das pombagiras para explicar, mas tem sim. Não. Conheci várias. Eu quero só pedir uma coisa para o pessoal de casa, dá um ok aí para mim do som, né? Se está travando a imagem, tá bom. se está tranquilo, né? Só Deu uma travadinha. Deu uma travadinha agora, mas tá bom. Porque para mim está dando uma travadinha, né? Então, eu queria saber do pessoal de casa aí, se puder me ajudar, dando um ok. Ali, deixa eu ver aqui. Hoje eu tirei a noite para perturbar. Não, é isso que a gente quer mesmo. Pode perguntar. A gente quer que vocês perguntem, tirem as dúvidas. Você vê que é interessante na nossa doutrina, né? Quando eu vou pedir uma coisa para Iemanjá, tudo que eu for pedir para Iemanjá, eu não peço para Iemanjá. Eu peço para o marinheiro levar os meus pedidos à mãe. Não? Por quê? Porque nós, na nossa doutrina, nós cultuamos muito as entidades. Louvamos os orixás, lógico, amamos Iemanjá, mas o meu pedido não é direto para Iemanjá. Quando eu quero alguma coisa de Oxós, que eu preciso de alguma coisa de Oxós, eu vou primeiro no Preto Velho, ou no Caboclo. O Caboclo leva esses pedidos para o Pai Oxós para me ajudar, nossa, né? Então, na nossa tradição, nós temos esse costume. Pedimos ao marinheiro, faço uma oferenda muito simples aqui em casa para o marinheiro, ou na praia, ou no rio, seja lá onde me der vontade, e levo a ele os pedidos, para ele levar os pedidos para Iemanjá. Porque nós respeitamos essa hierarquia entre nós da Terra, as entidades e os orixás estão acima de todos, né? Então a gente respeita muito essa hierarquia. Então nossa tradição ela é muito de entidade, muito de entidade. Tanto que eu sei muito pouco sobre os orixás assim profundamente, que para nós tratamos eles como energias da natureza, um pouco diferente da tradição iorubá, né? Para nós nunca tiveram matéria, então para nós são energias da natureza. Então, respeitando a hierarquia, pedimos às entidades que elas levem nossos pedidos, nossos agradecimentos. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, Dominos, em relação, como a gente estava falando, né, de marinheiros de cura, né, se tem uma ligação e tal. Aí ali perguntou, né, se tem de marinheiras, de mulheres. Tem uma regra também em relação às marinheiras de mulheres de só vir em médiuns mulheres ou depende de cada
de cada casa? Ou não existe uma regra? Depende de cada casa, mas assim, eu só vi em mulheres. E não muitas, mas vamos supor assim, vai de 10 homens com marinheiro e 10 mulheres que também trabalham com marinheiro, umas 4 incorporava marinheiras, né? Vamos dizer marinheiros, né? Jangadeiras ou ribeirinhas, né? Mas na linha de marinheiro, tá? Vamos deixar por marinheiro. E aí cada uma se apresentava com o curso. E os homens não, os homens são marinheiros. Nunca vi homem incorporar marinheiro. Perfeito. Não, era só isso, né? Era isso que eu queria saber, porque... Mas, se apresentar também não tem nada demais. Porque, assim, né... Se o médium homem incorporar uma marinheira, vai ser maravilhoso do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque nome de marinheira, assim, é poucos que eu conheço, né? Então, é por isso que eu também quis fazer essa pergunta, se é uma regra ou se é regra da casa. Não é. Bom, regra da casa, né? Perfeito, então. Ali, hoje ela tirou... Eu não sei de onde que ela está tirando essas perguntas. Boa. Eu nunca vi porque essa linha dos marinheiros, a gente acha que não, mas é uma linha muito densa, uma energia muito densa, né? E a linha das crianças infantil é uma linha muito suave, muito delicada, né? Mas os marinheiros já não, já são, que a gente falou, foram espíritos adultos, né? Trabalhadores mas na linha dos herês, que a gente chama de cosminhos, pode ter sim um monte de filho de ribeirinho. Eu tenho certeza que tem. Quando eu falo, conheça a origem das suas entidades. Você perguntou para o seu herê qual é a origem dele? Porque para nós, os cosminhos tiveram matéria. Mas se um deles falar que ele era um ser encantado e que não tem matéria, também ótimo. Mas você descobriu a origem dele. Não, eu nunca encarnei, como algumas doutrinas são encantados. Ótimo. Ele veio se humanizar para depois nascer. Ótimo. Tudo bem, mas conheça a origem. Alguém já perguntou para o seu herê qual é a sua origem? De onde você veio, meu amigo? Eu trabalhava com a mamãe na beira do rio. Pronto. Está aí um ribeirinho. Né? Então, é por isso que eu sempre falo, conheça a origem das entidades que você trabalha. Perfeito. E falando nela, demorou... deixa eu só ver ali aqui, o som tá ok, mas era isso que eu queria saber bem. Mas melhorou. Falando nela, demorou um pouquinho, mas ela tá aí, ó. A Tati, Oi, Tati. Das lives. O pessoal que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, né? Estamos chegando perto aí de 400 inscritos, né? Vamos aí ajudar o canal. Vamos subir isso aí. E Dimas, vou deixar bem claro que é o seguinte, eu gosto sempre de repetir, aprendi isso com o Pai Paulo. Eu só falo da minha tradição, da minha doutrina. Respeito qualquer outro tipo de pensamento, tudo bem. Não adianta eu falar de outros irmãos que têm outros tipos de experiência, eu tenho que falar da minha, né? Não adianta eu estudar posso estudar uma outra doutrina, um outro jeito de pensar dessa linha, como é a de Saraceni, né? Que ele diz que são os encantados. Antigamente eu era mais ignorante, não aceitava, não respeitava, hoje já penso diferente, porque eu fui lá, dei uma estudadinha e abaixei a orelha, com orgulho, né? E aí eu falei, não, tudo bem, outro tipo de pensamento e acabou. Então é bom conhecer as outras, mas se aprofunde na sua. Se aprofunde na sua família espiritual, porque é ela que te conhece, mas ninguém te conhece. Ela te conhece. É muito simples.
É por isso que quando eu decidi fazer essa live dos marinheiros, a primeira pergunta que eu fiz para você foi: você trabalha com marinheiro na sua casa? Falei, se você falar não, a gente muda o tema. A primeira coisa que eu pergunto para algum pai de santo, falou, ó, você trabalha? Senão a gente muda. E é assim que eu faço. Sim. Eu sei que ninguém vai perguntar se tem pirata na linha de marinheiro, né? Bom, já que você tocou no assunto, existe... Então, Denis, já que você tocou no assunto... Se você estuda quem foram os piratas, você vai por dedução, eles merecem estar numa linha de marinheiros? Eles podem estar? O que eles fizeram para estar numa linha de marinheiros? Agora, se eu te perguntar, os piratas, pelo seu histórico, pelo que a gente conhece, eles podem estar na linha dos Exus? Acho que não, né? Na linha dos Exus, sim. Concorda? Então, antigamente eu também não respeitava isso, mas hoje os irmãos que pensam diferente, tem alguns lugares que tem até a linha dos piratas, tudo bem. A idade vai chegando, você vai ficando mais... Você não é dono da verdade, a gente não é o dono da verdade, né? Eu, pelo menos, falo o que eu sei. Eu tenho muito pouco estudo. O fundamentou, é isso, acabou. Para mim, não pode ser marinheiro, mas podem ser Exu, porque Exu está num grau que você vê o histórico dos piratas, você vai ver, por exemplo, que vai se dar bem na linha de Exu. Correto? Porque é uma linha mais, digamos assim, como você fala, agora, mais densa. É isso? Agora, se o teu marinheiro, ou o marinheiro de qualquer irmão que tiver aí na live, falar para mim, assim, olha, cidadão, eu fui um pirata. Ah, o senhor foi um pirata? Por que o senhor foi um pirata? Ah, aconteceu isso, e por causa disso, eu estou na linha dos marinheiros. Eu vou falar muito obrigado. Amo o senhor do mesmo jeito. Porque eu trabalho com cangaceiro, que é a mesma coisa que pirata. Concorda? Mas eu sei por que eu trabalho com cangaceiro. Porque ele me mostrou por que ele trabalha comigo. E se um marinheiro chegar e falar que foi um pirata, mas na linha dos marinheiros, eu vou falar parabéns. Confirmou o nome, contou a sua história, buscou o seu conto, acabou o assunto. Vai ser sempre muito bem recebido o dia que for. Perfeito, falou tudo. É um tema interessante a gente fazer uma live, hein? É muito controverso, porque há muita diferença de pensamento, de doutrina e de próprio ensinamento das entidades, né? Então, eu só não vejo necessidade de linha dos piratas. Não vejo fundamento para isso, porque não precisa. Porque tem a linha dos marinheiros, dos Exus. Linha dos cangaceiros. Dentro da Umbanda não tem a mínima necessidade, porque eles vêm na linha dos baianos. Eu conheço vários cangaceiros que trabalham disfarçados de baiano para não falar que é cangaceiro. E eu sei que é cangaceiro. Que quando riscou o ponto, me mostrou para mim que era cangaceiro. E eu fiquei pianinho, porque era um segredo dele. Ele não falou, eu também não vou falar. Mas o médium acha que é um baiano. E eu sei que não é. Mas respeitei o nome que ele deu, respeitei a sua falange, respeitei tudo. Mas quando ele me riscou o ponto, ele me mostrou que era cangaceiro, porque no ponto do meu cangaceiro tinha exatamente o mesmo elemento. Eu fiz, opa, tem alguma coisa aí. Perguntei para o baiano, eu chamo de baiano, né? O baiano que acompanha, ele falou, não, fica na sua aí, que é do meu time. Eu falei, então, beleza. Então, você afirmar as coisas para a espiritualidade, a gente apanha demais e não vai saber nunca tudo, né? Exato, Cada gíria é um aprendizado. Você fala, meu, de onde saiu isso, né? É impressionante.
Pode ter, a gente pode fazer 30 giras de marinheiro, por exemplo, dando um terreiro, mas nunca vai ser a mesma gira do mesmo dia. Sempre vai ser uma gira Sim. diferente, cara. Eu pulei a pergunta dali sem querer, que eu não vi. João Beira-Mar é um espírito de marinheiro. De marinheiro? Tu sabe que eu conheci João. Não era Beira-Mar, era João, alguma coisa do mar. João, pescador do mar. João. Ah, não vou lembrar, mas eu conheci um João. E tem a grande linha aí, né, dos marinheiros, que é o. Nossa, fugiu o nome dele. Famoso, que é uma falange gigantesca. Dos Martim Pescador, né? Ah, então, era isso que eu ia falar agora. Exatamente. Eu também não estava lembrando o nome dele. Maravilhoso, você vai se apaixonar. O abraço de um. Pode ler. Pai Minócio, o que podemos oferecer aos marinheiros? A vela deles é bicolor, branco com azul claro? Ou podemos usar somente azul claro inteiro? Olha, Oli, na nossa casa a gente dá branco. A gente não se importa com cor de vela. Mas já vi vela branca e azul, né, de color, que, sinceramente, para mim, cor de vela, só para identificar alguma linha assim, mas pode ser de branca, né? Se você conhece o marinheiro que você trabalha, você oferece peixe, você oferece frutos do mar, você precisa conhecer o marinheiro que você trabalha. Ou simplesmente, quando vier no mar, molhar os pezinhos na água salgada lá e bater aquele papo com o marinheiro. Você pode não ouvir nada depois, mas com certeza ele vai estar te ouvindo. Quando você entra pelo lado sagrado do mar, vamos dizer assim, na força do mar, do lado sagrado, né? Você abre um portal que ali, você pisando na água ali na casa de mamãe ali, com certeza os marinheiros vão te receber de braços abertos, as marinheiras, né? E pode pedir, peça com fé, com amor, que você vai sentir que ele vai levar o seu filho para Iemanjá. Ou os seus agradecimentos. Você quer chorar e se descarregar? Chore num pé do marinheiro. Chore num abraço do marinheiro. Uma coisa, você está com angústia, você está triste, abrace um marinheiro numa gira, uma marinheira, mas abraça com vontade. E peça a ele que leve toda a minha angústia, minhas tristezas, minhas enfermidades embora. Vocês vão sentir sair pelo couro, pelos poros, tudo que você está mandando embora, ele vai levar. Pode ter certeza que você sai dali nova. Perfeito. Espero que tenha respondido a pergunta da nossa amiga. A Tati, a linha de marinheiro é comum em todos os estados, ou eles costumam vir em alguns, em outros não? Também já ia fazer essa. Você sabe que eu também queria saber? Nós vamos perguntar para o pai Maurício, por exemplo, que é lá do Sul, né? Mas eu, sinceramente, não sei. Não faço a mínima ideia. Porque eu sei que, por exemplo, nós temos a linha dos baianos, e no Rio de Janeiro, normalmente a linha dos boiadeiros, né? Parece que lá no Sul também é a linha dos boiadeiros. A linha dos baianos é mais aqui nós mesmos, paulista, né? Que fizemos essa homenagem, a Umbanda faz essa homenagem esse agradecimento aos baianos. Mas marinheiro você me pegou, sabia? Não sei te responder. É interessante isso. Não sei responder. Não, que nem, por exemplo, na outra, eu vou dar um exemplo, na casa onde eu vou, não tem, assim, pelo menos eu ainda não vi gira de Zé Pilintra. Olha, agora, eu lembrei que na Bahia tem
mas eles chamam linha dos Martim Pescador. Eles não chamam de linha de marinheiro, chamam de linha dos Martim Pescador. Interessante, né? E a falange inteira do Martim Pescador. E lá, Oi. E lá, por exemplo, em muitos terreiros lá, os dirigentes espirituais são chamados de padrinhos, madrinhas, né? Um modo mais carinhoso de chamar aí seus pais de santo. Isso não é Umbanda, tá? Só estou falando de Umbanda em algumas casas que eu conheço na Bahia. A Tati, uma pergunta interessante também. Tem marinheiros da Marinha ou mais ribeirinhos, pescadores e jangadeiros? Não, tem marinheiro da Marinha. Olha só que interessante essa pergunta. A minha mãe trabalhava com um marinheiro português de Portugal. Ele era da Marinha Portuguesa, ele vem para o Brasil, se apaixona aqui no Brasil, se casa aqui no Brasil, fica aqui no Brasil e acaba, lógico, morrendo aqui no Brasil. Mas ele era da Marinha Portuguesa. Aqui, ó, o pai Maurício perguntando, deixa eu só pular dali. Olha lá, uma vertente, olha lá. É o que a gente estava conversando lá atrás. Ó. Viu só que interessante? Aí ali ela fala assim, eu fui a primeira vez no mar. Eu fui a primeira vez no mar de Pai Menosse. Mãe Iemanjá puxou, meu pé quase foi levado embora. Sorte que minha mãe me puxou e olha que sou velha. Conheci o mar agora com 27 anos. Oh, que beleza, Ali. Ali, se a mamãe te puxou o pé, você tá aprontando alguma, hein, mano? Fica de olho aí. Você tá devendo. Nós vamos ficar de olho em tu, hein, Lili? É como dizem. Aham. Se puxou também é porque a dívida no Serasa tá grande. E se você é velho, Ali, puxa, eu com meus 35 anos nem falo nada, né? Bom, chegamos a 1h10, aí quase. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro do canal, né? Que a partir de agora vai ser bate-papo sobre Umbanda. A cada segunda-feira vai ser um tema diferente. Né? Quero agradecer a todos a presença. Né? Eu sempre fico preocupado se vai ter bastante gente, se não vai ter, mas não é isso que o canal procura. Né? O que o canal busca, o que o canal busca é levar informação para quem não conhece a nossa religião ainda. Né? Então é isso que o canal busca, levar informação. Deixa eu dar boa noite aqui no nosso amigo. Já acabou as perguntas? O povo não está fazendo mais. Márcio Roberto, seja bem-vindo. Mais uma live aí. 7 dias ela devolve. Falou para ali, ó, não se preocupe que com 7 dias ele devolve. O mar devolve. Uhum. Ali, com aquele jeitão de sereia dela, com aquele cabelo pintadinho de azul, e não sei se devolve não, hein? Acho que não, hein? Vai virar encantada, hein? Pois é, Márcio. Isso porque sou filha de Oxum. Vixe, aí que Iemanjá recolhe mesmo. Aí lascou. Nossa, o Márcio, filho de Oxum? Tudo chorão. Então, peço, né? Bom, eu vou dar mais um tempinho, já que o Márcio chegou agora. Se ele quiser fazer alguma pergunta, vou dar mais uns minutinhos, então, né? Dá para ser mais justo.
Né? Se quiser fazer alguma pergunta, aproveite os minutos finais. Vixe, Maria, olha aí, Minos. O Márcio é Oxum com Obaluaê. O casal perfeito, né? Ótimo. Eu não manjo muito de orixá, não gosto de falar de orixá, porque para mim, orixá que manja é o povo do candomblé, que nem o pai Maurício, por exemplo, manja muito de orixá, né? Como eu disse, na nossa doutrina, a gente é muito entidade, né? Então eu respeito demais os orixás, a sua divindade maravilhosa. Então nós ficamos aqui embaixo quietinho, pianinho. Por exemplo, eu só faço oferenda para orixá se as entidades me mandarem, senão eu não faço nada. Perfeito. Não faço à toa, simplesmente, vou lá fazer para Iemanjá. Não. Se o marinheiro, ou caboclo, ou qualquer entidade que trabalha comigo, fala assim, olha, você precisa fazer uma oferenda para Iemanjá, ou para quem for, eu faço, na hora. Você vê, é uma questão de doutrina, de tradição, né? Mas as incorporações dos orixás, das falangeiras dos orixás, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa, eu falo que é saudável você incorporar um falangeiro de orixá no início dos trabalhos, é você se entregar ao sagrado, é você abrir um portal que você cai lá dentro da espiritualidade. O médium que se permite a essa incorporação, que para nós são falangeiros de orixás, é magnífico. Eu fico imaginando os irmãos do candomblé, então, que se preparam, não sei se não posso dizer se é puro ou não, orixá, e se preparam apenas para isso. Deve ser fabuloso. As energias que eles sentem, porque o preparo deles é outro, né? Deve ser uma coisa, assim, magnífica. Nós que trabalhamos só com a energia deles, dos falangeiros deles, você cai dentro da espiritualidade, te levam para dentro da espiritualidade. Justamente para quê? Para as entidades depois virem trabalhar com a máxima de vibração possível, né? E elevar a nossa vibração para, junto com essas entidades, poder atender os irmãos que nos procuram, né? Nos atender também, nos ensinar. Então, para mim, a incorporação dos falangeiros dos orixás são magníficos. Perfeito. Para a gente encerrar aqui com as perguntas, Menossi, essa é nova para mim, nunca vi. Então, moeda. Então, em algumas doutrinas, eles fazem a paga para Exu quando abrem portais assim, né? Ou no cemitério, ou em qualquer campo de força que você vai, você dá uma moeda para Exu. Eu também não posso afirmar isso, tá? Então, você falando da moeda do Exu, eu sei que uma vez, quando eu fui fazer uma oferenda no cemitério, o Exu me deu uma moeda. Isso pode acontecer, em algumas doutrinas pode acontecer, sim. Você deixa na porta, né? Isso. Então, na nossa doutrina, não. Na nossa doutrina, não usamos esse elemento para fazer a paga de Exu. Em qualquer campo de força que a gente vai, nós oferendamos o Exu da mata, o Exu do mar, do beira-mar, do Exu do cemitério, para que ele abra o lado sagrado do campo de força ali, né? Mas não com moedas, com outros elementos. É que nem o Márcio está falando. Para pagar o chão, exatamente. Eu não posso afirmar se normalmente nas umbandas fazem isso, mas umbandas que têm uma doutrina mais para o candomblé, mais para o nosso é o povo do Banto e a tradição de Yorubá. O povo da tradição Yorubá parece que tem mais esse conceito assim dessa paga para Exu. É bem interessante. Respeito muito. Se você vai comprar alguma coisa nas feiras, assim, que você depois vai virar oferenda, né? Comprar mato, fruta, muita gente também dá uma moeda lá na feira, na entrada da feira, porque você vai comprar frutas sagradas, então você abre o lado sagrado ali na hora que você for comprar. Não é frutas para sua casa, é frutas para os orixás, para as entidades. Mas nós não fazemos assim. Na nossa doutrina, não. Na minha tradição, não.
perfeito. E deixa eu ver. Tá aqui. Exemplo, eu vou fazer uma oferenda para o marinheiro. É preciso de um pouco de água do mar. Eu devo jogar uma moeda para agradecer. E aí? Não, quando você for fazer uma oferenda para marinheiro, dependendo onde for no mar, você vai precisar entrar pelo lado sagrado do mar. O mar vai deixar de ser um lugar para você ir passear, então dá um mergulho. Ali é um campo de força. Aí você pede licença, né? Como você só pede uma licença ali para o Exu do mar ali, o Exu beira-mar ali, né? O Exu da areia do mar ali, você peça licença ao Exu, dono desse campo de força, que ele abra o lado sagrado, para que eu possa me comunicar com o Iemanjá, com os marinheiros. Aí, se você quiser pôr uma pinguinha lá, acender uma velhinha, e na tardezinha, quase de noitinha, assim, é bem interessante. E oferece ali para a linha da esquerda, abrindo a linha, que ele vai te abrir o lado sagrado. Mais nada do que isso. E ali você entra no mar pelo lado sagrado. Dá licença, minha mãe, sou o Beira-Mar. E aí você vai bater um papo com eles ali. Aí é outra história, a energia é outra. A água do mar tem outro sabor. Bijuteria jogavam muito no mar para Iemanjá, né? Nos barcos, né, geralmente, né? Mas hoje em dia a gente já eliminou isso por causa de cuidar da natureza, então a gente evita, por exemplo, antigamente se jogava muita garrafa no mar. Era um absurdo, né? A minha mãe nunca deixou. Minha mãe, engraçado, minha mãe teve sempre essa consciência. Então a gente fazia muita oferenda com folha de bananeira, com folha de taioba. No mar normalmente a gente só leva só as rosas, porque a rosa era natural, né? Ela vai dissolver, vai acabar, né? Tira os espinhos das rosas, por favor, né? Nada de levar rosa com os espinhos, né? Então a gente só levava rosas e perfume. E o perfume e a champanhe era despejado na água e tudo que era plástico, vidro, tudo que fosse, a gente trazia de volta para o lixo. Alguidar, a gente não deixava nada. Aliás, a gente não usava alguidar. Tudo que a gente fazia de oferenda usava folhas. Podia ser a folha que fosse, mas usava folhas. Pelo menos a última vez que eu fui, pelo menos as garrafas, a gente trouxe também de volta. A gente fez o beijo, tudo, e trouxe de volta as é que não dá para mim, mostrar aqui que eu tenho que botar a câmera lá no meu pé. Mas eu tomei 23 pontos no pé pisando num fundo de garrafa de champanhe, num terreno vazio, né? Fizeram uma oferenda lá e largaram a garrafa lá. E eu era molecão, tinha uns 11 anos de idade, eu pulei lá, no taco, naquela época a gente jogava taco, né? E quando eu dei um pulo num mato assim, que eu caí no mato, eu pisei no fundo de garrafa de champanhe. 23 pontos no pé. E do lado tinha lá o seu charuto, tinha as outras coisas, mas eu fui pisar justamente na garrafa que já estava quebrada. Quebraram e deixaram lá a garrafa. Então você vê como acontece. Eu, macumbeiro, tomei 23 pontos no pé. Imagina se eu vou deixar alguma coisa na natureza. Você estava no lugar errado na hora errada, né? Pois é. Eu estou pisando na macumba dos outros. Bom, agora sim, estamos chegando a 1h19. A todos do chat, o meu muito obrigado pela presença. É brilhante a participação de todos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ajude o canal a crescer e está chegando aos 400 inscritos, que é a meta do canal. Por enquanto, mas eu quero 500, mas vamos devagar, né, aos pouquinhos. Vamos aí chegar aos 400 primeiro. Né? Então, a todos, o meu muito obrigado. Não tem ponto de subida? Calma.
Travou. E, ó, quem está no era a garrafa. É verdade, Tati. Viu, Dimas? Tá me ouvindo? Oi, Ô, tô. Dimas. Travou Ah, é aí? que você travou? Não, Oi, é que tô você ouvindo. tinha dado uma travada. É que você tinha dado uma travada e eu achei que você tinha acabado de falar. Não, foi uma travada mesmo. Mas tá Não, bom agora. travou, Agora voltou né? legal. Tranquilo. Ou foi um aprendizado para ele nunca fazer o mesmo. Foi, viu? É, mas a mamãe já não Ó, fazia, né? A mamãe já não fazia. e agora sim, ao final de toda a live, eu vou pedir para o nosso amigo Menossi, para o pai Menossi, terminar a live com um ponto. E hoje eu vou pedir para ele, nessa live de estreia, para terminar com um ponto de marinheiro. E É, as considerações finais, claro. eu vou pedir aos irmãos que conheçam essa linha, aprendam a se conectar com essa energia. Você não precisa chamar o marinheiro que trabalha com você. Fechem os olhos, se conectem com essa energia, conheçam bem essa entidade, né? Puxem essa energia, puxem o ar, sintam o cheiro do mar, dos rios, né? Conversem, peçam, agradeçam. É uma linha que a gente esquece um pouco e essa live é ótima para falar dos marinheiros. Eu gosto muito de falar dessas linhas, são magníficas, né? A linha do marinheiro é magnífica. Então, é uma linha que me deixa muito feliz, uma linha que me renova toda vez que eles vêm. Eu agradeço muito a eles por tudo que fizeram na minha caminhada, na minha vida. E, aliás, estou até devendo ainda uns presentinhos para os marinheiros, né? Mas vou pagar por agradecimento por tudo que fizeram para mim e para minha família. Então, em respeito a eles, eu vou cantar um ponto de subida dos marinheiros que a gente chamou, né? Então, agora, em agradecimento, vamos lá, vamos cantar um ponto de subida para os marinheiros. A barca virou de mar adentro, a barca virou de mar afora, bate palma e diz adeus, marinheiros vão embora, eles vão voltar pro reino de Oxalá. A barca virou de mar adentro, a barca virou de mar afora. Salve os marinheiros, salve os marotos, saravá, Umbanda. Salve a Maroto, Marujá, salve a linha dos marinheiros, até a próxima live, até segunda-feira que vem. que assim seja. Logo vocês saberão o próximo tema da próxima live. Muito obrigado a todos. Até quarta-feira.